Entramos então, pessoal, no planejamento e controle operacionais. Aqui então as coisas começam a acontecer. E o normal, pessoal, é algo também parecido com o que a gente já está acostumado em qualquer sistema de gestão. Que eu determine os pontos ou medidas de controle e organize isso aí dentro das minhas instruções de trabalho, dos meus procedimentos operacionais, para que eu tenha isso também devidamente explicitado para todas as pessoas, para todos os envolvidos. Sejam eles funcionários, colaboradores da própria empresa e terceirizados. A ISO 14001, assim como a 9001, não tem mais distinção. Está lá dentro, interagindo com os aspectos ambientais da empresa, não interessa se é terceirizado, vai ter também as suas responsabilidades, vai ter os seus procedimentos ambientais. Então aqui, né, pessoal, uma empresa tem 2 estações de tratamento de efluentes e aqui, então, é um manual que te explica qual a rotina de operação de cada uma delas. No caso aqui são 2 ETS e elas têm 2 equipamentos de decantação. Tem o decantador mais simples aqui e tem um decantador mecanizado. Então, são explicadas aqui as rotinas de trabalho em cada um desses equipamentos. Aqui, obviamente, que é só um fragmento a título de ilustração. Tá? Então, aqui estão as atividades de rotina. O mais comum, então, é o uso de instruções de trabalho, onde tem todos os conteúdos e atividades ambientais estão ali previstas, o colaborador é devidamente treinado e assume a responsabilidade pela execução daquele procedimento. Um ponto importante, pessoal, previsto pela norma também no planejamento e controle operacionais é que seja levado em conta o ciclo de vida do produto para que a empresa consiga identificar onde é necessária a sua atuação mais direta, claro, nos seus processos que estão dentro da empresa, mas também onde ela pode influenciar, seja na sua cadeia de fornecimento, seja na sua cadeia de distribuição. Importante, algumas empresas têm levado não conformidades porque não têm dado atenção para cadeia de distribuição e cadeia de fornecimento. E às vezes até mesmo não dão muita atenção para terceirizados. A norma pede atenção especial para esses casos aí também. Óbvio que a empresa vai fazer o que está ao alcance dela, o que ela tem controle, né, o que ela pode dispor. Então, importante aqui, levar em conta então o ciclo de vida do produto. Aqui temos o caso da madeira, né, que sai lá das florestas, então tem todo um processamento, beneficiamento, depois distribuição, vai para o varejo e vai cair nas mãos do consumidor. Isso aqui tudo, no final, já falamos sobre isso, no final da vida útil, pode retornar para o meio ambiente ou para outras frentes de trabalho, dependendo da natureza desse material. Mas o mais importante é a visão de planejamento e controle operacionais da empresa tem que começar lá no início do ciclo de vida e só pode terminar lá no final. Então, tudo que a empresa puder influenciar aqui, ela tem que tomar algum tipo de planejamento ou controle operacional que, em última análise, quer dizer, falar para as pessoas como vocês devem atuar, por exemplo, sobre o que fazer com a nossa embalagem. No caso dos consumidores, sobre o que fazer com a embalagem final do nosso produto, se vai colocar um ecoponto e tudo mais. Estou influenciando os meus consumidores. Da mesma forma, meus fornecedores, se eu consumo madeira de florestas, é óbvio que eu vou fiscalizar lá o atendimento à legislação, afinal de contas, a rastreabilidade dessa madeira, eu quero ter certeza que nenhum dos meus fornecedores está infringindo a lei, até porque isso pode vir a me prejudicar a imagem da minha empresa no futuro. Então, terei sim estendido o meu zelo, a minha influenciação também para a minha cadeia de fornecedores. Preparação e resposta a emergências, pessoal. Temos um link aqui, também está na descrição do vídeo, de simulação de atendimento para o caso de derramamento de querosene durante o transporte. É um videozinho de 9 minutos, eu não vou passar aqui, deixo para os mais interessados, para vocês verem que não basta apenas estar treinado, tem que fazer uma simulação, né? Então, o vídeo ali mostra o derramamento de uma bombona e o que o pessoal vai fazer, a quem eles têm que avisar, a quem eles têm que chamar, como eles têm que proceder, que tipo de material para proceder, então, o estancamento daquele vazamento, o recolhimento depois dos resíduos eventualmente gerados, tudo isso aparece no vídeo. O vídeo é um vídeo simplista feito por funcionários, é mais a título de ilustração, tá, pessoal? Aqui está o link, mas está na descrição do vídeo também. E outro exemplo muito forte são as nossas brigadas de emergência, né? Os nossos brigadistas, que também têm que ser treinados, e a norma exige também que, além da capacitação, que sejam feitos simulados para ver o tempo de resposta e sejam registrados, então, o que se percebeu de bom e de ruim na atuação, então, da brigada de emergência. Fundamental isso aqui, pessoal. Existe muita questão ambiental cujo risco eu tenho que conviver. A gente sabe isso do gerenciamento de riscos. Muitas coisas a gente consegue prevenir, consegue doutrinar, consegue controlar, consegue reter. Outras não, outras eu convivo com um risco, um incêndio, por exemplo, e eu tenho que estar muito bem preparado para atender o mais rapidamente possível um sinistro, uma situação de acidente. Para isso que serve, então, o 8.2 da norma.
Vamos para o capítulo 9, avaliação de desempenho. Sobre esse capítulo, pessoal, tem um outro vídeo aqui no canal que eu explico com mais detalhes, com mais exemplos. Foi uma das aulas que eu dei desafiando meus alunos a fazerem alguns exercícios práticos nessa parte. Vale a pena ver. Capítulo 9, avaliação de desempenho, ISO 14001, procurem aqui no nosso canal. Eu vou tentar dar uma visão geral de como isso funciona. Então, monitoramento, medição, análise e avaliação. Os conceitos, os termos que a gente viu lá na ISO 9001 valem aqui também. Exemplo, então, pessoal, já vou apresentar uma tabela contendo os parâmetros analisados, padrão de emissão, limite de controle, frequência, tipo de amostragem, código do método de análise das amostras, da lagoa de polimento de uma estação de tratamento de efluentes. Tá? Então, peguei um exemplo aqui de uma empresa, observem o nível de complexidade desse processo de monitoramento, medição e análise. Isso aqui advém da legislação, aqui os padrões de emissão, os limites, em miligramas por litro, a frequência de amostragem, quando é demandado isso aí, como é feita a amostragem. Claro que isso aqui é a linguagem mais técnica, o pessoal lá que trabalha na estação de tratamento então já domina isso aqui, já está capacitado, e o método analítico, o método que me gera os resultados e me dá condições de interpretar e tomar decisões em cima se está bom, se está ruim, se tem ou não tem não conformidade. Relembrando, né, pessoal, a análise é o trabalho então de apurar o resultado e a avaliação é colocar os olhos de um especialista em cima que vai me interpretar e tomar uma decisão a partir daquele resultado. Pessoal, a 14001 tem um elemento diferente, né? Enquanto que lá na 9000 a gente fala de avaliação da satisfação do cliente, aqui se avalia o cliente social aqui, que é a lei, pessoal. Quem são os nossos clientes? A população como um todo, o nosso ambiente natural. Então, a população se manifesta através da legislação, dos requisitos legais e outros requisitos, e eu tenho que fazer uma autoavaliação do quanto eu estou ou não atendendo esses requisitos. Então, observem a iniciativa da norma, ela não deixa para que simplesmente a FEPAM venha lá fiscalizar. O bom gestor, o gestor proativo, ele não quer depender de fiscalização para ver se tal ou não está atendendo a lei. Ele mesmo se autofiscaliza. Então aqui, anualmente são realizadas auditorias sobre atendimento de requisitos legais por meio de profissionais habilitados em legislação ambiental. Precisa ser formado em direito? Não. Tem empresas hoje que são especializadas nisso, mas não há essa necessidade. Alguns profissionais técnicos, aí a gente consegue, com alguma capacitação em requisitos legais ambientais, já habilitar eles a fazer auditorias. Hoje em dia também os softwares, como a gente já citou lá no capítulo 6, planejamento, muitas empresas já contratam uma empresa especialista e aí amarram essa questão da avaliação do atendimento de requisitos legais e outros nesse mesmo software. O próprio software então já emite automaticamente checklists de todas as legislações, inclusive as recentes, tem uma frequência de atualização e, importante isso aí, pessoal, a empresa não pode dizer que ela desconhece a lei. Se a lei já está vigindo e sendo aplicável, ela terá que cumprir. Aqui então, pessoal, um extrato aqui do que seria um desses checklists aí de auditoria. Então, a formatação é similar a essa aqui, né? Existe um sumário da legislação, institui taxa de controle e fiscalização ambiental. Aí tem um questionamento, se a empresa atende a esse requisito específico, né? Essa lei aqui, ou a uma cláusula específica dessa lei. Aí tem que estar mais desmembrado aqui o conteúdo, aqui é só uma síntese. E aí a empresa coloca a sua resposta. Sim, a empresa possui cadastro técnico no IBAMA, conforme tal, e aí busca-se manter à mão todas as evidências desse atendimento. Está conforme? Tudo ok, bota sim. E se não estiver conforme, aí abre uma RNC. Não é o caso aqui. Aqui ela está conforme, não é aplicável o relatório de não conformidade. Mas havendo alguma irregularidade que a própria empresa constatou, ela vai lá, abre uma RNC e trata. Do ponto de vista de gestão ambiental, está controlado, porque a empresa mapeou o seu problema e já está resolvendo. Procedimentos de auditoria interna, então, são comuns também, tá, pessoal? Em qualquer sistema de gestão que se preze, existem, então, as auditorias internas. Então, um exemplo aqui, as auditorias são feitas anualmente, cobrindo os requisitos da norma ISO 14001, priorizados conforme um procedimento operacional padrão de auditoria. Então, cada empresa vai ter lá o seu procedimento de auditoria, ou um programa de auditoria, mas, enfim, ele tem que ter uma sistemática planejada de fazer periodicamente essas auditorias. Tá? E elas são documentais, são por entrevistas, e aí, claro, tem que ser pessoas devidamente habilitadas. Então, mais adiante aí a gente vai estar colocando no canal aqui, a gente já tem o curso de auditor de sistema de gestão da qualidade, que é a ISO 9001, de auditor interno. Em breve vamos estar disponibilizando para vocês também de auditor interno da ISO 14001. Quem já fez o curso da 9001 já tem um meio caminho andado ali, porque as sistemáticas, as técnicas são muito parecidas, né? Só que, claro, daí tem que ter a leitura e interpretação da 14001. A norma, então, pede um programa de auditoria interna, né, pessoal? Importante, então tem que estar evidenciado e, obviamente, cumprido esse programa. Não adianta só ter o planejamento.
Então, o mais comum é um plano de auditoria interna, onde se coloca quem vai auditar, as pessoas envolvidas, reunião de abertura, reunião de encerramento, setor, itens auditados, período, auditor. Eventualmente tem outras informações aqui também, aí varia de empresa para empresa. A gente costuma dizer que boas auditorias internas é que mantêm os seus sistemas de gestão ambiental fortes, saudáveis. Então, capacitem bem seus auditores internos, mantenham a imparcialidade das auditorias, que as coisas aparecem e as oportunidades de melhoria vocês verão que sempre serão pertinentes, importantes para o desenvolvimento do sistema. Análise crítica pela direção, seção 9.3. Então, pessoal, normal. A exemplo do que falamos lá no capítulo 5, a direção é uma responsável, só que ela é também a principal responsável pela avaliação do desempenho. E como a gente denomina isso? Análise crítica pela direção. Então, exemplo, semestralmente a direção avalia ações pendentes de análises críticas anteriores, resultados de auditorias, manifestações de partes interessadas, objetivos ambientais, ações corretivas, não conformidade sob requisitos legais, dentre outros itens normativos. E toma decisões, determinações e provê recursos necessários. Observe que isso aqui que eu citei nessa primeira parte aqui, ó, pessoal, são as principais entradas da análise crítica, a pauta mínima que tem que ser trabalhada, que tem que ser analisada pela direção, e isso aqui normalmente são as saídas. A análise crítica só é boa quando toma decisões, provê recursos, determinações. Isso aqui está tudo numa série de letrinhas, vocês vão tomar contato com isso na leitura da norma, verão que existe todo um detalhamento que tem que ser cumprido. Aqui eu trouxe só um extrato. Então aqui a título de ilustração, aqui o cabeçalho aí de uma ata de uma empresa, análise crítica de direção, pode ser uma planilha de Excel, pode ser uma ata, pode ser um relatório padrão da empresa. O importante é que todas as entradas e saídas obrigatórias que estão previstas lá no texto da norma sejam analisadas. Aqui, ó, por exemplo, situações de ações provenientes de análises críticas anteriores, ou seja, o que eu decidi lá atrás na análise crítica anterior. Tem que aparecer aqui a análise disso aí, o que foi feito, o que não foi. Muita gente usa a legendinha aqui no status, né? Bota verde, vermelho, amarelo, para ver se está em dia, se não está. E assim, vários dos itens que a gente exemplificou aqui no início. Um exemplo de saída típica aqui, ó, que a gente vê em algumas empresas. Quando algum objetivo ambiental não é alcançado, a direção determina a abertura de ação corretiva, onde são determinadas as ações para reverter a situação. Daqui a pouco a gente vai falar das ações corretivas, mas aqui eu já mostro um modelo de formulário para ir adiantando o nosso trabalho. Então, não atingiu o objetivo ambiental, abre relatório de não conformidade ambiental. No caso aqui vai ser uma ação corretiva, né? E aí tem vários formatos, tá, pessoal? Esse aqui é um dos tantos modelos com os quais a gente se depara aí nas organizações e podem ser criados outros tantos. Também já tem softwares muito bons para isso, que agilizam então todo o processo através de workflows. Aqui a gente está apresentando os formulários em branco para manter resguardada a identidade das empresas e também pela LGPD, né, pessoal? A gente não pode estar usando informações de empresas sem autorização. Então, a gente acaba pegando alguma coisa na internet, serve como ilustração.